O nosso texto está em Gênesis capítulo 1 e o versículo 27 que nos diz assim: Criou Deus, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vou refletir rapidamente com você, baseado nesse versículo que acabamos de ler, e extrair aqui algumas verdades para a nossa vida espiritual. E quando olhamos para o início da criação, vamos encontrar um dos maiores mistérios, uma das maiores verdades sobre nós mesmos. Gênesis capítulo 1 e o versículo 27 que lemos, vai declarar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que cada um de nós carrega dentro de si algo divino, algo que vem do próprio coração de Deus. Fantástico isso, não? Nós não somos apenas corpo e carne. Dentro de nós há uma natureza imaterial, invisível aos olhos humanos, mas perceptível pela fé. Claro que eu estou falando da alma e do espírito. Quando Deus soprou o fôlego de vida no homem, ele se torna então alma vivente. E é esse sopro que nos diferencia de todo o restante da criação. Por mais que querem dizer que somos iguais, parecidos com os animais foram criados, mas não receberam o sopro do Espírito. Eles têm instinto. Mas o homem, o homem tem razão, tem consciência, tem moral, vontade. Diferente dos animais, o homem pensa, sente, decide, é capaz de amar, criar, administrar, compreender, de escolher. Tudo isso porque foi feito à imagem do seu Criador. E dentro dessa natureza espiritual está a alma, o centro da nossa existência. A alma é o que sente, é ela que pensa, deseja. A alma abriga as emoções, os sentimentos, a razão, a vontade. É ela quem faz a ponte entre o corpo e o espírito. Quando o corpo sente dor, é a alma que sofre. Quando o espírito é tocado por Deus, é a alma que se alegra. Ela é o ponto de ligação, o ponto de comunicação entre o terreno e o que é celestial. Mas a Bíblia também nos ensina que esta alma é imortal. Jesus disse: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Escuta, o corpo morre, se desfaz, mas a alma continua viva porque veio de Deus. E um dia ela terá que voltar para Deus para prestar contas. Contudo, nós vivemos tempos em que muitos negam esta verdade. Vemos aí o materialismo que ensina que o homem é só matéria. Por sua vez, o marxismo vê o ser humano apenas como um produto social e econômico. O ateísmo nega o espírito e aquilo que é transcendente. E, como se não bastasse, vem a teologia liberal e tenta reinterpretar a Bíblia, relativizando o pecado e a salvação, e até mesmo dentro do meio cristão. A teologia da libertação, por exemplo, e algumas correntes de missão integral colocam mais ênfase no corpo do que na alma. Mas todas essas visões têm um problema sério. Esquecem que o homem é mais do que pó, ele é espírito vivente. E é justamente por isso que Jesus veio ao mundo. O Filho de Deus desceu até nós, não apenas para curar corpos, mas para restaurar as almas. Sempre que ele fazia um milagre, ele curava o corpo físico, mas também restaurava a alma e o espírito. A cruz do Calvário é o lugar onde o homem encontra a reconciliação com o seu Criador. É ali o lugar do acerto. Ali na cruz, a imagem de Deus que o pecado distorceu, ela é restaurada na cruz. E o Espírito Santo passa a habitar novamente dentro de nós, trazendo vida, trazendo paz, fazendo ter propósito novamente. Já imaginou que extraordinário? A alma que um dia se afasta de Deus ou se afastou dele pode ser curada e pode ser agora. Em Mateus 11, versículo 28 a 30, Jesus diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui eu não estou falando apenas de aderir a uma religião, e estou falando inclusive para quem já está em meio a uma religião. Jesus não chamou ninguém para ser religioso, mas para ter um encontro real com Ele. E é a sua alma que, se de repente estiver
por trás de grades, de correntes, de ferrolhos espirituais. E neste momento você está me ouvindo e sentindo preso a sua alma em grades. Nesta hora, o Espírito Santo de Deus pode libertar você. O sangue de Jesus tem poder para restaurar o que foi perdido. Em Cristo, a nossa alma encontra descanso. E um dia, quando esse corpo se desfizer, estaremos eternamente vivos na presença do Senhor. 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 23 diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com esta reflexão e que o Espírito Santo fale grandemente ao seu coração. Um grande abraço. Se esta palavra te edificou, compartilhe, deixe o seu comentário, o seu like e aí leve para mais pessoas que podem ser edificados com esta palavra. Que Deus te abençoe.